Boa tarde a todos. Hoje nós temos o prazer de receber a Érica Pellegrino. Ela vai fazer o doutorado dela no Centro de Pesquisa Clínica sobre o tema saúde mental no IARA, uma proposta de coleta de dados para seus desafios. Bem-vinda, Érica. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouquinho da perspectiva de como que está sendo a construção desse instrumento de coleta de dados de saúde mental no IARA, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses instrumentos, né, que vão ser auto-aplicados dentro da pesquisa, em temas relevantes em saúde mental para o contexto amazônico, pensar um pouquinho os prós e os contras das principais ferramentas que a gente selecionou, os principais aspectos desses instrumentos e refletir um pouco sobre esses desafios, né, principalmente na fase 1 agora do IARA. Então, só dando um pouquinho do contexto do IARA, né, não sei se todo mundo está totalmente por dentro, se não, me desculpe a repetição, mas a gente, dentro do IARA, a gente está olhando para a Amazônia como um todo, que é uma área muito desafiadora, representa 60% do território brasileiro, 9 estados, mais de 800 municípios, sendo que alguns são muito grandes, né? O município onde eu moro, lá em Altamira, é o município de maior dimensão territorial do Brasil, é do tamanho de Portugal. Então, é bem complexo, assim, né? Às vezes, a gente conseguir abranger toda essa territorialidade, e apesar de só 30% da população estar na zona rural, elas estão muito espalhadas, né, por um território difícil de acessar. Mas a Amazônia tem 70% das pessoas vivendo nas periferias dos núcleos urbanos, e a gente sabe que tem várias Amazônias com populações historicamente negligenciadas, que tem um perfil epidemiológico complexo, tanto das doenças infecciosas quanto das doenças crônicas não transmissíveis, e a gente está tentando abarcar um pouco tudo isso dentro do que é importante para a Amazônia, estudando essa dinâmica de risco e vulnerabilidade para todas essas áreas, e tem um componente importante de saúde mental, que é algo que a gente tem muito pouco dado para a Amazônia, né? E aí a gente está pensando nesse formato que eu vou apresentar aqui, principalmente para o primeiro eixo do IARA, que é esse inquérito para os servidores públicos. Então, quem vai responder esses questionários são os professores das universidades, os servidores das instituições como de pesquisa, né, como o Instituto Evandro Chagas, o próprio ICMBio, o FUNAI, tem outros servidores que estão interessados também em responder esse questionário. A fase 2, né, que vai ser nas populações tradicionais, acho que vai ficar claro conforme eu for apresentando que a gente vai precisar fazer várias adaptações para isso, pensar o que faz sentido para cada comunidade, território, o que a gente vai precisar adaptar muito de linguagem também, de maneira de fazer isso, né. Esse mapinha aí foi o professor Rodrigo, que está no grupo do IARA, que montou, para mostrar um pouquinho os campi, né, que fazem parte do IARA. Então, em cada pontinho desses tem um campus que vai coordenar ali de maneira descentralizada a aplicação desses questionários todos. Então, é para ser algo que seja fácil, né, o que é um pouco difícil quando a gente fala de saúde mental. E a gente vai pensar, então, nos transtornos mentais comuns, então, transtornos ansiosos, depressivos, somatizações, que são muito prevalentes, né, a prevalência de uso problemático de álcool e drogas, a parte de estresse e coping, né, que são esses mecanismos para lidar com estresse, violência, que é algo muito importante, prevalente, né, não só na Amazônia, mas na Amazônia isso é bem importante, a questão dos impactos ambientais e climáticos, e a gente discutiu um pouco inicialmente a questão do uso de internet, telas, compulsões digitais, porque isso aparece muito frequentemente nas conversas com pessoas que trabalham com as comunidades, aparece em vários contextos, né, como sendo algo que está aumentando e crescendo muito na Amazônia, mas eu não vou falar dessa parte aqui hoje, porque a gente, dentro do grupo, acabou decidindo por manter essas áreas dentro do subgrupo que está discutindo estilo de vida, qualidade de vida, então essa parte vai ficar para lá.
mas tem uma interface, obviamente, com a questão de saúde mental. E aí, assim, né, a gente tem esse desafio adicional de precisar usar instrumentos auto-aplicáveis, porque a ideia é que seja algo que as pessoas respondam por si, né, e instrumentos preferencialmente validados, para que a gente possa ter parâmetros de comparação com outros contextos do Brasil, com outros lugares do mundo, com outros lugares de floresta tropical também, se a gente for pensar numa ampliação disso, né, e, ao mesmo tempo, a gente pensa em como adaptar esses instrumentos já validados para os contextos, especialmente das comunidades tradicionais, e criar essa ferramenta aí própria do IARA para a saúde mental, que se integre com as outras áreas. É complexo, né, pensar em diagnóstico, é complexo pensar em diagnóstico psiquiátrico no atendimento, né, às vezes a gente leva várias consultas para fazer um diagnóstico, é complexo a gente pensar no diagnóstico em si, para poder quantificar ou validar aquilo que a gente chama de sofrimento psíquico, né, então a gente está consciente dessa questão e dessa limitação. Eu trabalho muito com a ideia de sofrimento psíquico, com essas ferramentas mais qualitativas de escuta, de tentar usar narrativas e nomear esse sofrimento, mas ao mesmo tempo a gente entende que faltam esses dados também, né, de sintomas, esses dados mais quantificáveis no IARA, e que com isso a gente consegue ter essa cobertura mais ampla, né. E tem uma questão ética que eu vou trazer de novo no final, mas que vai permear, especialmente quando a gente chega em temas mais delicados, que essa dificuldade de busca de assistência, como que a gente vai fazer com os casos positivos, né? Porque, diferente do ELSA, que tinha ali um grupo para... você tinha um examinador, você identificava um caso, por exemplo, de risco de suicídio, e você tinha toda uma rede para encaminhar, né? Então, em paralelo com esse questionário que a gente está pensando, a gente também está pensando como que a gente constrói aí uma rede de segurança para casos mais graves, né, ou casos que a gente identifique que vão precisar de um acompanhamento, de buscar uma ajuda mesmo. Então, na primeira parte, né, dos transtornos mentais comuns, a gente aproveitou muito a experiência do ELSA, conversou com os pesquisadores que trabalharam no ELSA para poder avaliar quais tipos de ferramentas, de escalas que tinham sido mais interessantes, quais que tinham dado menos resultado ou que tinham tido mais desafio para aplicar. E aí, no fim, né, a gente pensou em manter uma escala, que é uma escala longa, que é o CIS-R, né, que é uma escala que a gente consegue, e no ELSA eles conseguiram integrar bem com medidas de funcionalidade, com a questão de uso de substância, e assim, ela tem 57 itens, né, então comparado com as outras escalas validadas que a gente avaliou, né, aí no caso dos transtornos mentais comuns, a PHQ-9 e o DAS-21, que avaliam sintomas de depressão, ansiedade e estresse, né, que são essa parte de transtornos mentais mais comuns. A PQ-16 é sintomas de transtornos mentais mais graves, que a gente decidiu tirar pela baixa prevalência. Apesar dela ser muito longa, ela acaba sendo mais abrangente, ela acaba facilitando a possibilidade de comparação com outros estudos, ela já é amplamente validada, inclusive para auto-aplicação. E assim, apesar de ela ser muito longa, ela é ramificada, né? Então, ela vai ser longa para quem tiver muito sintoma. E aí for respondendo que sim, e for indo para questões que vão ajudar a aprofundar um pouco nisso. Um principal contra, assim, né, que ela além de ser longa, ela vai se referir aos últimos 30 dias ou 7 dias, dependendo do tipo de questão. Então, ela acaba não necessariamente pegando diagnósticos antigos ou prevalências, né, de mais longo prazo, mas isso, a maioria das escalas tem um pouco isso. E aí a gente vai conseguir, né, fazer chegar em agrupamentos de sintomas que podem chegar a uma ideia mais próxima de um diagnóstico em psiquiatria, né, e é isso, né, 20 a 30 minutos para aplicar, se a pessoa tiver bastante
bastante resposta positiva. E aí essas são as áreas, né, da escala, está dividido em 2 slides. Então, somatização, a gente vai perguntar de sintomas físicos, a B é fadiga, né, intensidade de cansaço, exaustão, o C é concentração, o D é problemas de sono, e aí a gente também tem uma sobreposição com a parte de qualidade de vida, estilo de vida, que é importante dentro do IARA, né, nos pilotos, a gente avaliar o que está sobreposto, o que a gente está perguntando de novo, para não ficar repetitivo para a pessoa que está respondendo, e também não dá, às vezes, a sensação de que deu um erro, que o que eu mandei não foi, né. A E é irritabilidade, explosividade emocional, o F é de preocupação excessiva, dificuldade de controlar essas preocupações, o G, sintomas depressivos, a primeira parte, que é de humor deprimido, tristeza e perda de interesse. O H tem os sintomas adicionais depressivos, né, redução de energia, de atividade, ideação suicida também. O I vai perguntar preocupações excessivas para esfera social e familiar. O J, ansiedade geral, sintomas físicos e mentais. O K é de fobias, medos específicos. O L, ataque de pânico, se teve ocorrência de crises. O M é de compulsões, comportamentos repetitivos. O N de obsessões, pensamentos intrusivos e difíceis de controlar. E o O vai avaliar como esses sintomas têm afetado a vida, a funcionalidade. Então, é longo só para apresentar as diferentes áreas, né? Mas quando a gente apresentou, né, no grupo do IARA, todo mundo achou importante contemplar tudo isso, né? Aí a segunda parte, que seria de álcool e drogas, essas são as escalas que são mais usadas no Brasil, né? A CAGE, que é uma escala rápida de 4 perguntas, né? Que a gente usa muito na triagem clínica mesmo, na atenção primária, né? Então a gente pergunta se a pessoa já tentou parar de beber e não conseguiu, se outras pessoas ficam irritadas ou incomodadas, né? Se ela tem sintomas de abstinência, né? Se precisa beber logo que acorda. Ele é rápido, direto, ele vai subestimar padrões de uso, principalmente em mulheres e em pessoas jovens, porque ele acaba pegando casos um pouquinho mais graves, mas é uma opção que é rápida, né? O audit, que são 10 questões, ele é um pouco mais aprofundado, né? Ele é validado pela OMS, ele vai abranger um pouco mais de detalhe nos padrões de uso e nas consequências desse uso do que a CAGE, né? Mas não cobre outras substâncias. E o ASSIST, ele vai ser uma escala mais longa também, que vai ter 8 questões por tipo de droga, né? Vai avaliar padrão de uso, dependência. É mais complexo também, mais longo, né? A nossa ideia para essa parte de álcool e drogas foi de usar o audit, que são essas 10 questões, e nesse primeiro momento, talvez não incluir um aprofundamento maior no uso de outras drogas. A questão do tabaco está também lá contemplada na questão de hábito de vida, qualidade de vida, então a gente não precisaria do tabaco. A gente acha que, assim, né, essa foi uma discussão que a gente teve, que a questão de uso de drogas acaba sendo um pouco mais difícil das pessoas responderem, falarem, né, de drogas ilícitas. A questão do álcool, ela acabou não entrando aí, enquanto para além um pouco de dieta, né, entrando em pensar em padrões de uso problemático ou padrões de abuso, no ELSA. E a gente também discutiu um pouco isso, que na época do ELSA tinha essa questão de que falar sobre uso de álcool poderia ser muito difícil depois nos resultados, né, falar que os servidores universitários têm problema com álcool, esse tipo de coisa. Mas a gente entende que, para o IARA, que, os tempos são outros e a gente, acho que pode e deve falar disso, né, tomar o cuidado de como vai ser falado, como vai ser publicado, o que vai ser publicado, mas a gente acha que hoje, especialmente depois da pandemia, que acho que muito mais gente tem consciência da questão dos problemas com álcool, a gente pode ter as pessoas respondendo isso mais tranquilamente, a gente conseguindo avaliar o tamanho do problema, né.
E aí a gente pensou em manter só o CISR, né, o PHQ-9 foi uma ideia de alguns pesquisadores do ELSA para que a gente tivesse mais, manter os dois, mas que é isso, né, fica um pouco repetitivo, mas a ideia seria só para poder ter mais capacidade de comparação com outros estudos, porque o PHQ-9 é curto e muito usado. E para transtornos mentais graves, a gente optou por não deixar nenhum questionário específico, né? Vai ter uma parte de inventário de uso de medicamentos, e a gente pensa que pessoas diagnosticadas com transtornos mentais mais graves, como esquizofrenia ou transtorno bipolar, é uma prevalência menor na população, né? Especialmente na faixa etária que a gente está dos servidores, principalmente a esquizofrenia no caso, e que vai aparecer nos medicamentos, a gente pode ter uma estimativa, mas que provavelmente não vai ser tão relevante assim para o estudo. Aí a parte de estresse e coping, tem algumas escalas diferentes, né, a de estresse percebido e a de coping, e aí tem algumas variações delas, né, em números de questões. Então, 14, 10, 4 questões, 66, né, no COPE inteiro e no breve 28, que também vão impactar diretamente no tamanho dessa escala. Então, o mais curto, que é esse, né, o de estresse percebido com 4 perguntas, ele vai perguntar com que frequência você se sentiu incapaz de controlar as coisas importantes da vida, com que frequência você se sentiu confiante na capacidade de lidar com problemas pessoais, com que frequência você sentiu as dificuldades se acumulando a ponto de não conseguir superar, e com que frequência você achou que as coisas estavam acontecendo de acordo com a sua vontade. Então, é uma pergunta negativa, positiva, né? E acaba sendo meio uma triagem, que pode ser uma estratégia de diminuir a quantidade de questões, né? Se a pessoa responde que não está tendo essas questões, né, de estresse percebido muito intensos, a gente não precisaria seguir para uma escala mais longa de coping, por exemplo, né? E se a pessoa tiver, né, responder positivamente, né, a gente iria para tentar entender como que a pessoa está lidando com essas situações difíceis, com essas situações de estresse, né? A ideia de incluir estresse e coping é pegar aqueles casos que às vezes são iniciais ou subclínicos e ampliar um pouco mesmo essa ideia de sofrimento e de dificuldades e de problemas que às vezes não vai positivar numa escala como a CISR, que a pessoa não chega a desenvolver um transtorno ansioso depressivo, né, talvez tenha alguns sintomas positivos, mas que está tendo um estresse importante, e a gente conseguir avaliar as estratégias para lidar com esse estresse podem ajudar a guiar políticas dentro das instituições, né, dentro da política pública, num segundo momento, quando a gente for ampliar para a população geral. E aí a COPE, ela vai ter algumas áreas, assim, e aí são variações da quantidade de questões dentro dessas áreas, as diferentes escalas. Então, um coping ativo, que é você fazer estratégias, fazer planos, você reinterpretar de maneira positiva, né, ver a situação de forma positiva, extrair algo de bom. Você vai avaliar se a pessoa procura suporte social e emocional de outros para poder lidar com aquela situação de estresse. Uso de religião e espiritualidade, que é bem importante no Brasil, acho que na região norte também é bem forte isso, né? E algumas estratégias mais negativas de coping, né, de tentar esquecer o problema, agir como se nada tivesse acontecido, uso de substância para lidar com a situação. Então, a ideia seria manter o PSS 4 para triagem e o questionário de coping de 16 itens, que a gente poderia talvez usar para avaliar isso em quem tiver com uma carga de estresse maior. Aí a parte 4 é violência. Então, a gente pensou dentro das escalas validadas mais usadas, né, a violência contra a mulher, tem a escala da ONU, né, que é uma escala bem longa, bem grande, que abrange várias áreas, e aí são vários subquestionários, é bem completo mesmo, né. A gente deu uma olhada também nessa escala composta aí de abuso,
E ela tem uma versão revisada e curta, que é bem interessante, que foi revisada, inclusive, junto com coletivos de mulheres que avaliaram as questões que foram feitas na primeira versão, a maneira como, às vezes, uma coisa era perguntada, que podia dar a entender de que alguma coisa era normal, alguma coisa assim. Eu vou passar algumas dessas questões para vocês entenderem. E o questionário de experiências adversas na infância também, né? A gente, né, nessa fase, não tem criança no nosso questionário, mas ajudar a entender a violência sofridas na infância pode ser muito interessante, né? Até para a gente pensar o quanto que isso está se perpetuando e o quanto que isso gera consequências. Então, essa escala, né, aqui não é a da ONU, a CAS, ela é voltada para a violência contra a mulher no contexto conjugal. Então, ela vai perguntar se você está num relacionamento, se você já teve um relacionamento, se você está num relacionamento no momento, se você tem medo do parceiro, já teve medo, e aí ela vai sempre dividindo se é uma coisa atual ou no passado, né? E aí a CAS original, ela vai fazer várias perguntas e perguntar com que frequência isso aconteceu, né? Seja num relacionamento atual ou num relacionamento pregresso. E aí, então são várias questões voltadas para a violência de várias naturezas. Então, falou que eu não era boa o suficiente, me impediu de obter tratamento, perseguiu, tentou colocar minha família, meus amigos, meus filhos contra mim, me trancou no quarto, me deu um tapa, me obrigou a ter relações sexuais contra a minha vontade, falou que eu era feia, tentou me impedir de ver ou falar com a minha família, me jogou, me derrubou, me assediou no trabalho, me sacudiu. São várias perguntas, me assediou pelo telefone, e-mail, rede social, me culpou por ter causado um comportamento violento. Então, são perguntas pesadas, né? E vai seguindo, né? Usar uma faca, um revólver, disse que era louca, disse que ninguém nunca vai me querer, violência patrimonial também, né? Me deixou sem dinheiro. Enfim, chutou, mordeu, deu soco, não deixou que eu trabalhasse fora. São várias questões diferentes. Que, assim, teve algumas críticas, né, em relação a, às vezes, separar algumas dessas coisas, tipo, me deu um tapa ou bateu em mim, ser duas coisas diferentes. Isso, para as vítimas, às vezes, dava uma sensação de que é como se uma coisa fosse maior que a outra, ou mais grave que a outra, e que invalidasse alguns tipos de violência em relação a outros. Então, essa versão revisada e mais curta, ela vai perguntar, né, ela reorganiza de uma forma que, assim, se isso já aconteceu com você alguma vez ou não, e se não aconteceu no último ano ou se aconteceu com mais frequência, para a gente avaliar um risco atual, né, sem deixar de contar a prevalência disso no passado. E aí ele vai agrupar algumas dessas coisas para não ter essa sensação de ter uma distinção de gravidade, né? Então ficou, né, me culpou por causar o comportamento violento, chacoalhou, empurrou, puxou ou me jogou longe, tentou convencer família, filhos, amigos que eu era louca ou colocou eles contra mim, ameaçou com faca ou alguma outra arma, atos sexuais que eu não queria, porque lá também estava separado, tinha a questão de penetração, tinha a questão de uso de objetos, enfim, aqui está junto, né? Stalkear, né, me seguir ou ficar rondando fora da minha casa ou do meu trabalho, ameaçou de matar ou fazer mal para alguém próximo de mim, enforcou, tentou forçar sexo, aí também, né, assédio por telefone, texto, e-mail ou mídia social, e, enfim, é uma escala que ela não é tão longa, mas provavelmente ela é muito penosa para quem vai responder positivamente a isso, né? Essa foi uma questão que a gente colocou no grupo também, né? Enfim, todo mundo concordou que, apesar de ser difícil, de que apesar da possibilidade de gerar gatilho em algumas dessas questões,
que a gente precisava pensar em estratégias enquanto grupo para que a gente possa, esse questionário seja respondido, que a gente possa ter uma ideia de como é que está essa prevalência de violência contra a mulher e também de poder oferecer algum tipo de apoio para quem responder de forma positiva. Então, enfim, foi bem unânime isso no grupo. O questionário da ONU, né, das Nações Unidas, ele tem algumas outras áreas, né, porque esse questionário que eu acabei de passar, ele fala só de violência com o parceiro próximo. Aí a gente poderia associar com ele alguns outros casos de violência de gênero em outros contextos, né, violência física por alguém que não é o parceiro, violência sexual por alguém que não é o parceiro, e situações que geraram ferimentos ou medo de sair de casa, trabalho, estudar, a questão dos impactos que não está avaliada nesse primeiro questionário. O questionário de experiências adversas na infância, ele vai avaliar, né, nos primeiros 18 anos da sua vida, para você pensar se aconteceram essas situações. Pai, mãe ou adulto xingar, insultar, diminuir, humilhar você, ou alguém da casa, violência física também, alguma vez bateu, deixou ferido, alguma vez alguém, ao menos 5 anos mais velho que você, teve algum ato sexual, né, ou tentou de fato ter relação sexual, aí tem se você tem uma parte de negligência, de abandono afetivo, né, sentir que ninguém te amava, que ninguém pensava que você era importante ou especial. Uma questão mais física também, né, se não tinha o suficiente para comer, não tinha roupa limpa para usar, não tinha ninguém para te proteger, ou as pessoas tinham usado bebida ou droga e não podia cuidar de você. Se você já perdeu pai ou mãe por causa de divórcio, abandono, outro motivo, presenciou violência, né, violência doméstica por outras pessoas, com outras pessoas, mesmo que você não tenha sofrido diretamente, se viveu com alguém que tinha problema com bebida ou droga, tinha pessoas com transtornos mentais mais graves, né, na família, ou alguém da casa foi preso. Esse questionário ele não vai incluir bullying, não inclui pobreza, não inclui racismo, não inclui a parte de insegurança alimentar. Tem algumas escalas mais aprofundadas e mais longas. A gente poderia, talvez, ainda incluir algumas questões a mais, especialmente nessa parte de outros tipos de violência, né? Aí é isso, já é uma coisa que está longa, e a gente pensando em ampliar para racismo, homofobia, transfobia, assédio institucional, outras questões que podem ser importantes. Talvez ter um questionário de triagem, se a pessoa tem a percepção de que alguma vez ela sentiu alguma dessas coisas, e depois, se sim, a gente ir para os questionários mais específicos. Então, é um pouco essa ideia. A gente poderia perguntar, por exemplo, se a pessoa sente que teve uma infância difícil, se teve uma infância feliz e tranquila, se ela já sofreu alguma violência, e aí se ela responder que não, a gente pular essa parte. Mas a gente sabe também, né, a mesma coisa com violência doméstica, que às vezes a pessoa tende a minimizar a violência que ela mesma sofreu no passado e não responder. Então, é uma questão de pesar prós e contras. A gente acha que vai conseguir sentir isso bem melhor no piloto, para ver, mesmo assim, que a gente também não quer que as pessoas abandonem os questionários porque eles são muito longos e deixem de responder, né? Por último, a gente incluiu aí algumas questões de impactos ambientais e climáticos. Foi uma discussão que apareceu bastante no IARA, está muito em alta esse assunto, né? Tem dezenas de escalas de uma suposta ansiedade climática aí, que medem isso de várias maneiras, assim, lembrando que a ansiedade climática não é um construto diagnóstico, não é um construto clínico, né, então é algo que a gente, enfim, entende que acaba sendo mais para tentar responder, quantificar uma questão social, né, tem várias pessoas que até discutem isso, assim, tipo, ansiedade climática seria um marcador do quê, né, um marcador de sanidade, porque se você está ansioso com as mudanças climáticas é porque você está entendendo o que está acontecendo com o mundo, né, quem que não está ansioso com as questões climáticas? E aí, claro, né, como todas as outras formas de preocupações e ansiedades, elas, ainda que legítimas, podem te levar a um adoecimento,
mas aí a gente consegue falar em uma questão mais causal? Acho que não, né? Então a gente entendeu também que não era o caso, que a gente pensou principalmente em avaliar algumas questões ambientais e climáticas, principalmente para a fase 2, para as comunidades tradicionais. Tem algumas escalas, inclusive, que avaliam o sofrimento ligado a mudanças ambientais locais, então perda de floresta, poluição, deslocamentos dos locais, que podem ter uma influência muito grande na saúde física e na saúde mental, né? Tem uma escala de solastalgia, que é esse nome aí para esse sofrimento de mudança ambiental, que não está validada no Brasil, mas que pode ser interessante, assim, que vai avaliar esse senso de pertencimento ao lugar, se esse senso de pertencimento foi afetado, né, por uma mudança que você não queria que acontecesse, tristeza por aspectos familiares de um lugar estarem desaparecendo, preocupação que aspectos que eu valorizo dessa área estão sendo perdidos, um senso de paz que está sendo perdido, uma chateação, uma tristeza de como a área parece agora. Eu que estou ali na beira do Xingu, bem na área de impacto pela hidrelétrica de Belo Monte, para mim e para as pessoas das comunidades que eu atendo lá, faz muito sentido esse tipo de questão. Para as pessoas do município também. Eu não sei se isso é algo que a gente vai avaliar ou vai ver tão frequentemente na Amazônia como um todo. Talvez, se a gente decidir manter e aplicar, a gente pode ter um dado muito interessante de como estão mudando essas paisagens, mesmo nas áreas urbanas das cidades amazônicas, que muitas vezes estão na beira dos rios, que as pessoas estão acostumadas a ir às praias, a ter um lazer ali, um contato com a natureza, e que isso está se perdendo, né? Então, pode ser interessante de manter algumas dessas questões, talvez, como uma triagem para avaliar isso, né? E aí é isso, né? Assim, acho que os principais desafios é o tamanho do questionário, a nossa estratégia para lidar com isso é fazer o máximo possível de triagens e ramificações, mas aí é isso, para alguém que está em sofrimento, que passou por um monte de coisa, essa pessoa vai responder um questionário grandão, né? Então, será que é algo que vai ser bom para ela? Porque quando a gente faz um questionário que tem um avaliador, tem outro ser humano ali, né? O negócio bate e volta, se você tem um bom avaliador, você pode se sentir escutado, acolhido, se aquilo gera um encaminhamento, pode ser até algo bom, né, você está respondendo um questionário de saúde mental. Agora, no online ali, respondendo um formulário, no aplicativo, né, como será que vai ser isso, né, essas questões delicadas, questões de gatilho, né, eu fiz questão de manter na apresentação essas questões de violência, né, porque são questões que mexem com a gente, né. E o que fazer com esses casos positivos de alto risco nos diferentes campi, né? A gente está pensando assim, será que pode ter uma pessoa de referência em cada campus, dentro das possibilidades de cada lugar? Tem campus que tem um psicólogo no campus que recebe casos, tem campus que tem atendimento para os servidores, tem campus que não, campus do interior que não tem ninguém ali próximo, né? E é isso. Obrigada. Acho que foi um brainstorm, né, que você jogou várias coisas aí. Vocês não vão conseguir aplicar tudo isso, tem muito tempo, né? O CISR, em geral, demora pelo menos meia hora. Eu só vou fazer alguns comentários aí que eu acho que talvez possam ajudar um pouco, né? Acho que não faz muito sentido usar o CISR e usar o PHQ-9. Porque aí o PHQ só vai trabalhar depressão, né? E o questionário do CISR é um questionário que ao menos te dá um diagnóstico de acordo com a CID-10. Então, acho que essa é uma questão. Acho que é legal usar só coisas validadas, né, para o português do Brasil. E em relação ao álcool, o que eu vejo é que, assim, vocês pegaram 2 questionários de dependência, não de consumo alcoólico. Então, tem que ver aí o que vocês querem pegar, por exemplo, porque a questão do consumo em si também é importante para alguns desfechos, né? Uma questão é dependência, outra questão o Elsa tem um questionário feito de álcool que é bastante razoável, mas é para ver consumo. E a gente vê consumo de álcool também no QFA.
Eu acho que trabalhando numa área é fundamental que vocês usem alguma coisa de alterações ambientais aí, porque é o que é o diferencial do estudo em relação a qualquer outro estudo que vai ser feito numa cidade, sei lá, como São Paulo. Então, eu acho que essas são coisas. Acho que você tem que aproveitar isso, né? Uhum. Esses questionários que você apresentou são validados, Érica? A versão reduzida daquele questionário de violência eu não achei em português, mas esse último não, de solastalgia, não é validado para o português. Então, na verdade, se vocês realmente pensarem, vocês vão ter que fazer um processo de validação, que é uma coisa que demora um certo tempo e que, se é para começar, talvez começar já agora, antes que o campo comece, para vocês terem tempo de validar e depois de poderem usar a escala, né? Não estou vendo nenhum. Mas aí, fala mais um pouco aí das suas expectativas. Não, acho que só para comentar o que você disse, eu acho que essa parte de consumo de álcool vai ser mantida, né? Tá na parte de dieta e não vai entrar na parte de saúde mental. E eu acho que essas questões ambientais, eu tentei ir para o aspecto disso na saúde mental, das percepções, das sensações, né? Mas eu acredito que a gente, para pensar nos desfechos, mais que isso, né? A gente consegue olhar para dados de satélite, a gente consegue olhar para outros tipos de dados. Acho que é difícil tirar isso de uma escala também, né? A gente conseguir avaliar como que está a questão ambiental nos territórios. São muito as percepções, as sensações, né? As comunidades tradicionais falam muito disso, as pessoas na cidade um pouco menos, mas eu acho que tem também, a gente pode tentar validar e avaliar, mas é o diferencial de onde vocês estão, né? Eu acho que essa é a questão, né? É o diferencial de uma Amazônia aí que está sendo ameaçada o tempo inteiro, e eu acho que isso é uma coisa que vai trazer depois a possibilidade de publicações boas, porque as pessoas estão interessadas em saber como é que essa destruição ambiental está acabando com a vida das pessoas, ou está dificultando a vida das pessoas, enfim. Então, eu acho que essa é uma questão legal de vocês explorarem, porque é inédito, né? É uma coisa que não se sabe muito, né? Como isso se afeta a vida das pessoas. Por exemplo, a gente viu recentemente é um filme, acho que são 4 módulos. Eu vi o primeiro. E é passado na Amazônia, onde tem a usina de Santo Antônio. Mas no começo do filme, eles vão mostrando como era a comunidade, como eram as coisas e tal. E aí, no final do filme, é que se fala, não, mas olha, agora era um lugar onde tinha uma corredeira, eles pegavam um monte de peixe e tal. Agora que tem a tal da represa, que nem é bem, ela não é como uma hidrelétrica, ela é mais rudimentar, acabou com aquela corredeira e assim, a comunidade está simplesmente indo embora. Dos, sei lá, 20 mil que moravam lá, 10 mil, agora tem 1.000. Então, eu acho que essa questão é uma questão importante mesmo É muito legal não sei se você já viu é feito aqui pela USP mesmo. E então mostra, né? Ainda mais, por exemplo, Belo Monte, outras regiões, a destruição é muito maior, né? E teve recentemente uma exposição no MASP, que é de bordados de mulheres que viviam em áreas onde foram construídas represas. E elas mostram no bordado como é que isso influenciou a vida delas. Então, eu acho que esse é um aspecto legal de vocês explorarem, porque ele é único, né? Não vai ter um outro lugar que tenha... Então, acho que é uma coisa que é legal. Mas foram 2 experiências. O filme e a exposição são muito chocantes, né? Como é que aquilo destruiu tudo, né? Destruiu a vida das pessoas, enfim. Destruiu a cidade, o vilarejo que tinha ali. Então, eu acho que essa é uma coisa que vocês deviam explorar, sim. Porque é único, né? Não existe uma área tão grande quanto a Amazônia, nem tão ameaçada quanto a Amazônia hoje em dia, né? E assim, eu acho que isso que você está falando também tem uma coisa muito interessante, que é pensar quanto que essas histórias se repetem, né?
Sim. Isso é algo que é um pouco assustador, assim. Eu fui lá para Rondônia para um evento da galera da psicologia que estava falando sobre os impactos na saúde mental de Giral e Santo Antônio. E era muito parecido o modus operandi da empresa de construção, das compensações ambientais, com o que estava acontecendo lá no Xingu, né, em Altamira. Então, são processos que se repetem e que a gente vai vendo se repetir de novo, né? Construção de garimpo, né? Tá a mesma história de trazer desenvolvimento para a região, de melhorar a vida dos indígenas que ficam só, enfim, de cooptação de liderança, né? É impressionante, assim. Não, essa exposição das mulheres era muito legal, porque são várias, né? São várias represas, várias hidrelétricas, e é sempre assim, aumenta a prostituição, esgarça a rede social, né? Tem consequências em termos da alimentação das populações, mas é uma coisa mais ampla ainda do que isso, né? Uma coisa que acaba esgarçando toda a organização social do pedaço, né? E isso é uma coisa, acho que, extremamente importante de se analisar. Gente, temos questões na plateia aí? Hã? E como é que vocês pensam em avançar agora, Érica, em relação a todas essas opções? Como é que vocês vão fazer para chegar no que vocês querem fazer? A nossa ideia é fazer um piloto entre os próprios pesquisadores e amigos, né, para poder avaliar quanto tempo leva para responder isso tudo. Enfim, e acho que esse é um passo, né, e ver o que faz sentido cortar, o que as pessoas acham que não está sendo tão interessante ou não é tão útil, né. Eu acho, isso, né, a gente... o grupo que está discutindo saúde mental pensou nos principais temas, avaliou as principais escalas, a gente definiu mostrou isso para o grupo, e o grupo foi colocando questões e falando, não, isso aqui não pode tirar, isso aqui eu acho importante manter. E aí todo mundo acha tudo importante, né? Eu não sei, assim, eu imagino que com a CISR, como ela é bem ampla na parte de sintomas, né? Sintomas, a parte de sintoma ansioso, sintoma depressivo, mesmo que eles não sejam diagnósticos, eles sejam subclínicos, eu acho que a gente poderia usar essas escalas, esses sintomas, e não precisar aplicar, por exemplo, um questionário de estresse, de coping, que eu acho que acaba sendo muita coisa. Você pode usar os módulos do CISR, sim. O CISR tem vários módulos, né? Também você pode usar o CISR pelo diagnóstico do CID-10, mas você também pode usar ele como score de sintomas, que vai de 0 a 72, e você vai ter transtorno mental comum. Mas sim, algumas coisas, por exemplo, a escala de fadiga de Schauder foi validada contra o módulo de fadiga do CISR. Então, você pode fazer isso sim, usar... eu entendo que é melhor você usar o CISR como um todo do que você ficar acoplando outras coisas, porque assim, mesmo na onda 1 do Elsa, eram 4 horas de questionário, aplicados em 2 momentos diferentes, mas assim, nas outras ondas foi um pouco mais curto, porque assim, as pessoas não suportavam a coisa que, eu tenho que responder aquele questionário de novo, né, ali já fala aí porque ela respondeu. Então, vocês têm que ver o que é viável. Tudo é super legal e super interessante, mas precisa ver o que vocês conseguem encaixar, né, num tempo mínimo aí de, sei lá, 4 horas foi uma loucura que a gente fez na onda 1. Eu não acho que dá para a gente fazer de novo. Acho que 2 horas, 2 horas e meia é o limite que as pessoas têm. E mesmo assim, muitas vezes você vai intercalando, né? Você faz alguns módulos. O CISEC você faz inteiro, mas você não vai cortar um construto no meio, né? Mas assim, depois o cara fazia, colhia sangue, aí voltava, aí fazia mais um pedaço do questionário. Então, às vezes, a gente quebrava em 3 vezes o questionário faz o eletrocardiograma, daí volta, faz mais um pouco, para até você trabalhar melhor essa questão, que as pessoas ficavam incomodadas depois de um tempo. Sim. Né? Então, essa é uma questão também. Você vai fazendo e vai intercalando os exames, e aí você vai tendo um pouco mais de variedade. Fala, Lígia.
como participante, Elza, digamos assim, é um questionário muito longo, muito cansa. E acho que cai a qualidade da resposta. Você começa a falar qualquer coisa para se livrar daquilo, né? E eu queria também fazer um comentário que eu, assim, parabenizo vocês pela coragem, né, desse projeto todo, e imagino a angústia com as respostas positivas, né? Se para a gente que está num lugar dentro de São Paulo, dentro da universidade, cada vez que um fizer positivar vai um estresse, eu imagino para vocês nessa Amazônia como vai ser, é um desafio muito grande, né? Quando tinha ideação suicida lá, quando positiva, aí tinha que, apesar da gente estar aqui, nem sempre tinha um psiquiatra pronto para olhar a pessoa, então era a gente que olhava mesmo, e aí mas aí encaminhava para um ambulatório, entendeu? Então isso aí vocês têm que pensar bem, porque assim, em termos de risco, aplicar um questionário, se tem mais risco, colher sangue, que pode dar um hematoma depois que colhe, ou aplicar um questionário, o risco da aplicação do questionário é muito maior do que qualquer complicação de coleta de sangue, porque ele pode desencadear, né? Em geral, as pessoas precisavam de um tempo, você conversava, as pessoas choravam. Então, tem toda uma catarse aí que faz bem para a pessoa depois, mas vai ter alguém da equipe que vai ter que dar conta disso, né? Então, acho que essa é uma questão aí importante, mas com certeza tem mais risco aplicar questionário do que você fazer eletrocardiograma, coletar sangue, sei lá, fazer as questões ligadas, você desperta algumas coisas, você libera algumas coisas que às vezes é difícil de controlar, né? E embora a gente, na maior parte dos casos, não tinha psiquiatra próximo, a gente conseguia encaminhar para alguém dava uma olhada ali, eu, sei lá, todo mundo aí, a Alessandra, mas depois a gente encaminhava para um lugar. Então, acho que essa é uma estrutura que vocês têm que construir, né? Sim. Não estou esperando que vocês arrumem um psiquiatra para... Mas, assim, para onde vai essa pessoa? Pode ser para um médico de família e comunidade que saiba ser acolhedor e que saiba, se achar que precisa de remédio, ok, pode prescrever remédio, mas acho que tem que ter uma infraestrutura aí para não... De acolhimento, né? Um acolhimento. Um acolhimento. Você faz o acolhimento na hora, mas depois você tem que mandar para alguém que vai fazer uma... segunda etapa. Vai trabalhar o que der para trabalhar, né? Com certeza, as questões aí de psicologia, nem sempre... Aqui, assim, encaminhar isso para psicólogo era muito difícil você ter a vaga. Então, se acabava, às vezes, tratando com remédio, enfim. Mas, enfim... ou psiquiatra, mas assim, em geral a gente resolvia com remédio, que a gente nem conseguia mandar todo mundo para terapia, nem tinha aqui em São Paulo, então, enfim. E aqui muitos casos já faziam tratamento, né? Muitas vezes já eram pessoas que eram acompanhadas, já só atendida, só tinha sido um gatilho, talvez. Mas lá, não sei se você vai ter isso, né? Então, acho que aí é legal vocês construírem uma estrutura mesmo, que isso é uma coisa que desgasta a equipe. Sim. Essas questões, né? Se toda vez que aparecer a gente tiver que pensar o que fazer, aí realmente não dá, né? Precisa ter um que não fluxo. precisa assim, ninguém está esperando que vocês tenham um psiquiatra que vai marcar no dia seguinte, mas assim, vai para um acolhimento, vai para o médico de família e comunidade que vai trabalhar algumas questões com a pessoa, enfim. Eu acho que essa é uma coisa importante, porque realmente o desgaste da equipe é grande. Positivou o CISER, aí vinha alguém... Eu aqui no laboratório ficava sabendo. Eu aqui no laboratório ficava sabendo quando positivava alguma coisa. Era uma hecatombe, vai. E acontecia, não era uma coisa, às vezes um por semana, enfim. E o que a gente vai fazer se positivar casos de violência doméstica, né? Aí já é outra história. Também, outra questão também. É uma outra questão. Tem uma interface com isso, tem que pensar que também vai precisar de um acolhimento e depois o que vai fazer depois, né? O acolhimento é a primeira coisa que vocês vão poder fazer. E depois isso vai ter um desdobramento, né? Sim. A gente pensou em fazer um preâmbulo, assim, né, da questão de violência e
e meio que colocar assim, você quer responder perguntas sobre isso, né? E talvez colocar isso num outro momento, não no mesmo momento do CISR. Pode ser. A gente vai ter, a gente vai ter gente que não vai responder, a gente vai perder por causa dessa divisão, mas eu acho que talvez seja melhor do que a pessoa ter que responder. Sim, e porque também tem o limite. 2 horas e meia de questionário, eu acho que é o máximo que as pessoas aguentam. Na onda 1, a gente aplicou 4 horas, mas era 1h30 num pedaço, que a gente fazia um pedaço do questionário quando ia perguntar as coisas no local de trabalho, e depois ele agendava o dia que ele vinha para os exames, aí eram mais 2 horas e meia. Mas de uma vez só você não consegue fazer as 4 horas, mas 4 horas é o tempo que vocês vão ter provavelmente para fazer tudo do estudo, né? Então essas são coisas aí que a gente poderia comentar que talvez ajudem vocês depois a como é que vocês vão evoluir aí com essas coisas. Mas, claro, vocês vão ter que fazer o piloto 1, 2, 3, 4, 5, 20, e assim, e aí aos poucos vai ficando mais claro o que dá para incluir e o que não dá para incluir, porque todo mundo acha muito importante, isso aí não tem nem mas assim, não dá para pôr tudo. Então, as reuniões do questionário da onda 1 do ELS eram reuniões de 3 dias, onde você ficava discutindo, e era muito cansativo, muito cansativo, e cada um defendendo a sua proposta e votava, enfim, também faz mal para a saúde do pesquisador, com certeza. Bom, gente, mais alguém quer colocar alguma coisa aí? Se não, Érica, eu vou agradecer a sua apresentação, muito bom você ter vindo, e a gente, quando você quiser tirar alguma dúvida, conversar sobre alguma coisa, estamos todos abertos, desde pesquisadores, participantes, mas com certeza pensar nisso, que o risco de você ter um desfecho negativo, um desfecho ruim, é muito maior quando se aplica um questionário desse do que quando você mede pressão, enfim. Não tem, enfim, é muito mais, isso realmente é muito mais, e até colocar no TSLE do estudo essas coisas, aplicação de questionário, dizer lá, o que vocês têm um pouco de equipe para resolver quando positivar alguma coisa. Sim. Tá bom? Tá bom, obrigada. Obrigada.